Então, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de julho, começando mais uma semana de trabalho. Nós vamos trabalhar um conteúdo bem interessante aí para essa disciplina de programação web. É um conteúdo que a gente estava aguardando aí desde o princípio, eu acredito. Pelo menos alguns de vocês com certeza queriam trabalhar com isso, né? A gente vai fazer a programação do arquivo PHP com MySQL, que é o banco de dados. Então, no módulo passado, vocês trabalhavam com banco de dados, não foi isso? Então, vocês já tiveram contato com a ferramenta do banco de dados. Não sei exatamente qual a plataforma que vocês utilizaram, principalmente que a gente está trabalhando de forma não presencial, mas, de qualquer forma, a gente vai mostrar para vocês aqui algo que vai ser bem interessante, né? E essas coisinhas aí, né? Esses detalhezinhos a gente vai superando aí com o tempo, viu, Vinícius? Pode ficar tranquilo. Vamos lá, gente. Então, primeiro passo aqui é a gente entender a estrutura do que a gente vai trabalhar, né? Então, vou criar aqui rapidamente um quadro para a gente mostrar para vocês o que é, na verdade, isso aqui que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Então, o que a gente está trabalhando na aula de hoje? Estrutura do PHP, que é a linguagem que a gente está trabalhando há algum tempo, mais o MySQL, certo? Então, o PHP a gente sabe aí que é a linguagem de programação para a internet, e o MySQL é o banco de dados. Então, vamos colocar aqui, ó, BD, banco de dados. Para que serve o banco de dados, gente? Alguém me fala aí, por favor. Para que serve o banco de dados? Vocês estão conseguindo ver o que eu estou escrevendo no quadro? Ou não? Não, a tela não está espelhando não, professor. Ah, é Não porque está apresentando não. eu não estou apresentando a tela, né? Aí não vai mesmo, não tem jeito. Deixa eu colocar aqui, que agora vai. Eu estou escrevendo aqui, então, sem vocês verem. Mas já está aqui. Então, o PHP mais o MySQL, né? O PHP é a linguagem de programação para a internet, e o MySQL é o banco de dados. Então, perguntei aqui o que é o banco de dados. Gabriel colocou aqui que serve para guardar informações, dados, no caso. Ok, exato. João Pedro, o banco de dados serve para armazenar os dados. Sim, serve para armazenar os dados, né? Isso aí a gente não pode ter dúvida, né? Porque o próprio nome já diz, banco de dados. Então, banco para você armazenar informações, certo? Então, esse banco de dados é uma estrutura, né? Uma estrutura de dados que a gente cria. Muito acontece da gente representar ele graficamente assim, ó. A gente coloca uma bolinha, coloca um tracinho e faz ele assim embaixo. O que significa isso? Que ele está guardando informação. É como se fosse um arquivo digital, certo? O PHP, ele tem lá um formulário, né, que a gente está trabalhando aí já há algum tempo, formulários, campos de informação, né, o botãozinho que clica para salvar aquela informação, né, vou colocar aqui, ó, salvar. E quando eu salvo essa informação, ele fica salvo aonde? No caso das últimas aulas, nós gravamos a informação numa sessão,
ok? Então, gravar informação na sessão, ele vai armazenar temporariamente aquela informação, mas depois de um certo tempo ele já vai sumir, né? Porque a sessão é temporária. Mas o ideal, na maior parte dos casos, é quando eu clico nesse botãozinho para salvar, ele envia essas informações para onde? Para um banco de dados, que é onde que vai realmente guardar essas informações para ter condição de eu acessar esses dados aqui novamente, certo? Então, eu posso criar formulários, botãozinho de salvar, guarda a informação, essa informação vai ficar salva dentro dessa estrutura, né, que é a estrutura de um banco de dados, a gente sabe que é o quê? É uma tabela, certo? A tabela tem o quê? Colunas, que a gente chama de campos, e tem linhas, que a gente chama de registros, certo? Então, cada registro dessa minha tabela vai ter um conjunto lá de campos. Qual seria esses campos? Eu defino na hora da criação dessa estrutura. Eu posso colocar aqui código, posso colocar nome, vamos dizer que é uma tabela de contato. Eu posso colocar aqui telefone, eu posso colocar aqui e-mail, certo? Então, cada linha dessa aqui vai representar uma pessoa diferente e cada coluna dessa representa uma informação diferente, ok? Então, a estrutura dos bancos de dados ele sempre vai seguir da mesma forma. E aqui, ele vai salvar esses dados dentro dessa estrutura aqui, né, tabular, essa estrutura de linhas e colunas, ok? Quando eu tenho uma página em PHP, e essa página em PHP, ela acessa um banco de dados, então vamos dizer que a página em PHP conectou aqui nesse banco de dados, pode ser que eu faça uma consulta para listar esses dados aqui nessa página. Olha que interessante. Eu acabei de salvar essa informação aqui no banco de dados. Essa página aqui está fazendo a leitura dos dados no banco de dados, já vai ter essa informação dentro da página. Então, o conteúdo ele vai atualizar de forma dinâmica, certo? Então, imagina que coisa legal que acontece, né? Salvei informação, banco de dados, eu posso acessar essas informações através da página em PHP. Deu para entender aí a lógica, gente? Deu para entender? Sim, né? Responde isso. Tem que responder, gente, porque senão a gente não fica sem entender. Boa tarde, João. Matheus, pessoal, eu acabei de chegar, você poderia dar só uma recapitulada, por favor? Nesse momento, não, João. Você vai entender no processo. A gente vai fazer a construção de uma página que vai ter acesso a banco de dados e a gente vai gravar a informação da página dentro desse banco de dados e a página vai ler informação nesse banco. De forma bem resumida, seria isso, certo? Então, o restante aí do processo você vai entender junto com o pessoal. Acaba que o resumo é isso aí. Uma das coisas que a gente tem que lembrar aqui, ó, é que tem a sintaxe de consulta de banco de dados. Qual a linguagem que a gente utiliza aqui para acessar um banco de dados? Para fazer consulta do banco de dados, a gente utiliza uma linguagem. Qual o nome dessa linguagem? Vocês lembram? Ninguém lembra, gente. Vocês estão mal, hein? Estão mal. Não é possível, hein?
Qual o nome da linguagem que eu utilizo para acessar um banco de dados, para eu fazer uma consulta no banco de dados? Vamos recuperar aí, ó. Boa tarde, Vanessa. Ninguém lembra? Boa tarde. É PHP, né, não? Não. Qual o nome da linguagem de consulta que eu acesso um banco de dados, insiro informação, manipulo informação do banco de dados? Vocês estudaram isso aí. Ou pelo menos devia ter estudado. São 3 letrinhas. Aqui, ó. S, Q, L. Aqui, ó. Linguagem consulta SQL, ok? Então, quando eu vou fazer a manipulação de uma informação dentro de um banco de dados, eu tenho que trabalhar com essa linguagem de consulta. Beleza, gente? Vocês não estavam lembrando disso, vocês não viram. A gente não tava lembrando mesmo, professor. A gente viu sim. Tá, ok. Beleza. Eu tenho certeza que vocês viram isso aí. Não é possível de não ver. Não sei quem trabalhou com vocês a disciplina de banco de dados, mas eu tenho certeza que vocês mexeram com isso aqui. Que é algo que nós vamos fazer agora. Por quê? Nós vimos aqui, ó, que tanto para eu salvar informação e tanto para eu ler informação no banco de dados, eu preciso ter essa estrutura de tabela. Então, a primeira coisa que eu faço é criar essa estrutura de tabela, ok? Então, isso aqui é básico. Beleza, gente? Então, essa estrutura aqui, a gente tem que entender como que ela vai funcionar, porque o que a gente vai fazer é basicamente codificar isso aqui. O código a gente não vai entender esse diagrama. Então, por isso que, normalmente, eu tenho que passar isso aqui para vocês, para ver se fica claro aqui, tudo certinho, beleza? Agora, vamos lá. Primeiro passo, então, né, como eu falei, criar a estrutura de banco de dados. Como que é essa estrutura? Uma tabela. Para facilitar, até para quem está utilizando o celular para fazer exercício, né, recomendo que utilize o computador, né, mas eu pensei, falei, o que eu posso fazer para ajudar a turma a fazer as atividades, né? Então, eu criei um espaço no meu servidor para poder enviar os arquivos de aula e vocês fazerem as atividades a partir dele também. Então, tem um editor de HTML e PHP e tem o serviço de banco de dados que a gente vai entrar aqui num determinado endereço. Quem estiver acessando pelo computador ou pelo celular também, pelo menos nesse momento vocês não vão poder fazer, mas depois vai ter exercício, né, para vocês trabalharem. Porque se vocês deixarem de ver o que eu estou fazendo, vocês vão perder aqui o código, né? Então tem que prestar atenção na aula e o exercício faz depois. Mas vamos lá, eu vou fazer o passo a passo aqui. Onde que vocês vão criar o banco de dados? Tem algumas plataformas online, né, e a gente vai utilizar uma plataforma que chama PHP mais admin, que vai acessar ele dentro do meu servidor. Então, ele vai ficar externo, vai ficar disponível na internet. Então, vocês vão ter acesso de qualquer lugar. Como que vocês vão acessar isso? Vocês vão entrar aqui, ó, com esse endereço, ó, mysql.aprendonapratica.com.br. Vou até colocar no chat aqui, ó, e esse endereço aqui vai ser importante vocês anotarem depois. Depois eu posto lá no ambiente virtual também. Então, mysql.aprendonapratica.com.br. Esse vai ser o acesso de vocês para entrar no serviço de banco de dados, certo? Então, aqui
vocês vão acessar usando um usuário, né? O usuário vai ser esse aqui, ó, Aprendo na Prática 05, que eu vou passar para vocês lá também, no mural, né, do Classroom, e a senha vai ser essa outra aqui, ó, senha do banco de dados, 6A e tal. E vou clicar aqui em entrar, beleza? Vou entrar aqui. Pessoal, eu vou colocar essa aula depois, né, até como não listada, porque esse servidor, ele tem acesso de outros trabalhos, vamos colocar assim. Então, eu estou colocando isso aqui exclusivamente para vocês, para a gente poder realmente ter condição de fazer as atividades, viu? Então, eu não vou nem deixar pública na internet, porque eu peço para vocês não passarem para ninguém esses acessos aqui, ó. O acesso do banco de dados, né? E o acesso do servidor FTP, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que significa isso também. Então, a gente entrou aqui na ferramenta que chama PHP MyAdmin, né? Essa ferramenta, inclusive, quando a gente instala o XAMPP ou o AMP, ela vem instalada no nosso computador, só que ela é local, então a gente não tem acesso a ela pela internet. Aqui não, aqui eu consigo acessar da onde que eu tiver. É só digitar esse endereço aqui, ó, mysql.aprendonapratica.com.br, que eu vou conseguir acessar essa plataforma. Aí eu coloco o usuário, a senha, e ele vai entrar nessa telinha aqui, né? Inclusive, como eu falei, no próprio celular é possível fazer a atividade, né? Por conta dessa situação. Então, aqui, ó, a gente tem assim, ó, SQL, né? Já tem um banco de dados criado, que ele chama Aprendo na Prati 05, a gente vai manter ele, e a gente vai vir aqui, ó, em SQL, para a gente digitar a consulta de criação dessa tabela, certo? Então, cada um de vocês, na hora que for criar lá o comando, vocês vão identificar, né? Por quê? Porque as tabelas que vocês vão trabalhar vão ficar no banco de dados só. Então, toma cuidado para não apagar o banco de dados do colega, né? Isso aí é até a questão de educação mesmo. Vamos lá, eu vou criar aqui uma estrutura básica, né? Como eu falei, essa estrutura aqui que a gente vai criar, ó, essa tabela. Então, o que a gente faz? Eu vou falar que eu quero trabalhar com... Opa! Eu vou falar que eu quero trabalhar com esse banco de dados aqui, né? Eu poderia fazer isso aqui de outra forma, mas eu vou fazer assim, ó. Vou colocar pelo comando mesmo. Colocar use aprendo na Prati 05. Vou tentar aumentar um pouco aqui, ó. Use aprendo na Prati 05. Por que eu coloquei esse nome aqui específico, ó? Porque vocês estão vendo aqui na lateral, ó, aprendo na Prati 05 é o nome do meu banco de dados. Quando eu coloco esse comando use, significa que eu estou falando, ó, eu quero trabalhar com você, eu quero usar esse banco de dados específico, ok? Então, sempre o comando que vocês vão iniciar vai ter esse use aprendo na Prati 05, que é o nome do banco de dados nosso aqui. Depois, eu vou criar a estrutura da tabela. Então, eu vou fazer essa estrutura aqui, ó. Coisa bem simples, né? Vai ser uma estrutura de contato, código, nome, telefone e e-mail. Então, eu vou colocar aqui, ó, create table, né, para criar uma tabela, contato, que é o nome da tabela, e os campos que eu quero colocar dentro dessa tabela. Quais são os campos? Código, vai ser um campo inteiro. Chave primária, então vou colocar aqui, ó, primary key.
Se eu quiser que ele tenha uma autonumeração, então coloca aqui, auto-incremente. Então, o que significa isso aqui, ó? Código é o nome do campo, int é o tipo que ele pode armazenar, primary key é o que? Chave primária, ou seja, é o campo que identifica o registro da tabela. Auto-incremente é uma numeração automática que vai ser adicionada toda vez que eu inserir um novo registro. Depois, nome, coloco varchar 100, colocar assim, ó, not null. O que significa isso aqui? Que eu tenho um campo que chama nome, ele recebe caracteres, eu posso colocar até 100 caracteres nele, e not null indica que ele precisa ser preenchido. Então, eu não posso colocar, deixar o nome em branco. Vou colocar aqui, ó, telefone, varchar 30, e e-mail, varchar 200. Ok? Vou fechar minha tabela aqui, ó. Então, essa é a estrutura SQL básica de criação de tabela. Ok? Então, quando a gente coloca um comando create table, o nome da tabela, eu vou criar essa estrutura no meu banco de dados. Uma coisa que é importante aqui, que na hora que vocês forem fazer a atividade, vocês vão colocar assim, ó, create table, o nome da tabela, ou seja, que eu estou chamando de contato, e depois vocês colocam underline, né, um tracinho baixo, e colocam o nome de vocês. Para quê? Para identificar de quem é essa tabela que foi criada lá. É porque esse banco de dados vai ser compartilhado por todos vocês. Vocês podem utilizar essa mesma plataforma. Então, só coloca o nome da tabela, tracinho e o nome de vocês do lado, ok? Então, nesse caso, é importante que vocês coloquem o nome depois, beleza? Então, vou saber que contato Daniel é a minha tabela, que vai ter os nomes lá, ó, código, nome, telefone, e-mail, beleza? Às vezes, se vocês colocarem na frente assim o nome, vai ficar mais fácil, ó. Porque fica tudo separado lá. Coloca assim, ó, Daniel _ contato. Coloca o nome, né, seus, como se fosse assim, ó, nome, tracinho, contato. Fica melhor, porque na hora da organização aqui, ó, ele já separa por nome. Aí ele vai pegar Daniel, contato, Daniel, agenda, tudo que tiver o Daniel na frente, ele já coloca separado aqui como um grupo, viu? Fica mais fácil assim. Aí vamos lá. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, executar, o que vai acontecer? Ele vai criar uma tabela para mim, né? No caso aqui, ele mostra aqui o resultado, ó, ele falando que retornou um conjunto vazio, retornou um conjunto vazio. Quando retorna um conjunto vazio, normalmente é porque está normal, é uma execução de consulta normal, né? Principalmente essa aqui que é de criação de tabela. Quando eu cliquei naquele botãozinho, vocês devem ter reparado que apareceu do lado aqui, ó, Daniel _ contato. O que significa isso? Isso aqui, ó, é essa tabela aqui que nós falamos, ó. Essa estrutura de dados aqui. Tem campos, ou seja, colunas e linhas. As linhas delas aqui, elas vão estar vazias agora. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação ainda salva dentro dessa tabela. Como é que eu vejo isso? Né? Qual é o comando que eu faço isso? Usando também o SQL, né? Vou clicar aqui, ó, no botãozinho SQL, né? Só para a gente salvar aqui, gente, rapidinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Só para a gente salvar isso aqui no arquivo de texto.
Beleza? Importante a gente salvar esse comando para saber se está fazendo certinho, viu? Para a gente ver depois se está ok, se está fazendo tudo certinho. Eu vou clicar aqui no SQL novamente e agora eu vou executar uma consulta dentro dessa tabela. Eu quero saber se tem alguma coisa aqui dentro. Como é que eu vejo isso? É uma consulta simples, né? É uma consulta que a gente chama de consulta de seleção, né? Selecionar dados, né? Qual é o comando que a gente usa aqui, ó? Eu vou colocar, não precisa aqui nesse momento, por quê? Porque eu estou visualizando aqui, ó, já está assim, ó, banco de dados, aprendo na Prat 05. Né? Por que ele está selecionado aqui agora? Porque eu já tinha usado na consulta anterior aquele comando lá, use e o nome do banco de dados. Só que para não acontecer algum erro na hora que vocês forem executar, eu vou repetir esse comando aqui, ó, que não vai fazer mal não. Viu? Então, use, aprendo na Prat 05 e embaixo eu vou colocar o comando para selecionar os dados. Então, select asterisco from nome da tabela, Daniel Contato e ponto e vírgula no final. Esse ponto e vírgula é importante, né? Todo comando SQL ele vai finalizar com esse ponto e vírgula, e quando a gente executa esse comando, o que vai acontecer? No caso aqui ele está falando, ó, o MySQL retornou um conjunto vazio. Por que ele retornou um conjunto vazio? Porque a gente não tem informação salva ainda nessa tabela, ok? Não tem informação salva aqui. Ah, mas eu não tenho a informação salva, mas o que eu tenho nessa tabela, então, nesse momento? Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, estrutura, e vocês vão ver que o que a gente tem nesse momento aqui agora é o quê? É somente o corpo dessa tabela, que é o quê? A formação, ó, tem organização lá de código, nome, telefone e e-mail, que é exatamente essa tabelinha aqui, ó, código, nome, telefone e e-mail. É isso que a gente tem. É uma estrutura para a gente armazenar, mas não tem dado nenhum armazenado ainda, ok? E o que a gente vai fazer para inserir uma informação dentro dessa tabela aqui? Tem consultas SQL para isso? Tem, certo? Tem. Qual é a consulta SQL que a gente usa para poder fazer a inserção de dados dentro do banco de dados? Vocês lembram? Qual é o comandozinho? Ele começa com I. Isso, Gabriel, muito bem. Insert into, né? E depois o nome da tabela, depois os campos que a gente vai inserir informação, depois os valores que vão ser adicionados, certo? Então, a gente pode executar isso aí, ok? Eu vou fazer uma execução aqui através do PHP MyAdmin, né, na plataforma aqui, mas nós vamos criar uma interface para isso, que é mais interessante. Como que é essa interface? É uma página em PHP, né, um formulário, que vai ter esses campos. Vai ter lá nome, telefone e e-mail, que a gente vai poder preencher, clicar no botãozinho salvar. Quando a gente salvar a informação, a gente vai mandar essas informações para uma página e ela vai gravar dentro do banco de dados. Olha que legal. Então, a informação que eu digitar na página, ela vai ser salva dentro do banco de dados. Ok? Aí a gente vai pensar assim, caramba, mas eu consigo salvar a partir da minha página? Consegue salvar, consegue ler, consegue fazer tudo. As operações todas que a gente faz através dessa interface aqui, né, do uso do banco de dados, a gente pode fazer a partir do PHP também. Né? Então, vamos lá, eu vou inserir um contato aqui só para a gente poder realmente
não deixar a tabela vazia, né, e visualizar como que fica lá a informação. Então, eu vou clicar aqui em SQL novamente, ó. E agora, eu vou colocar assim, ó, vou inserir informação a partir do comando insert. Insert into o nome da tabela, Daniel Contato, certo? Eu abro um parênteses e coloco o nome dos campos que eu quero inserir informação. Quais são os campos que eu tenho? Ó? Nome, telefone e e-mail. Então, coloca aqui, ó, nome, telefone e e-mail, certo? Quais são os valores? Pode ficar aqui, viu? Se eu quiser, posso deixar aqui também. Coloquei embaixo para não ficar bagunçado. Quais são os valores? Então, eu escrevo aqui, ó, values. Os valores, eu sempre coloco a sequência aqui, ó. Como tem nome, telefone e e-mail, eu vou colocar nome primeiro, telefone depois, telefone depois. Como todos os três são campos do tipo varchar, ou seja, do tipo caractere, eu coloco aspas e escrevo o texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, João, Pedro, ok? João, Pedro, vírgula. Qual é a próxima informação? O telefone. Abro aspas, coloco aqui o número do telefone, certo? Fecho as aspas. Agora eu quero colocar o e-mail, vírgula, aspas, joão@email.com. Fecha aspas, fecha parênteses, fecha o ponto e vírgula. Se eu executar aqui essa consulta, o que vai acontecer? Essa informação que eu coloquei é um registro, né? O que é um registro? É uma linha da tabela. Então, eu vou mandar essa informação de nome, telefone e e-mail. E uma das coisas que vocês podem prestar atenção aqui é que eu não enviei essa coluna aqui, ó, que é o código. Por que eu não enviei aqui? Vocês sabem por que eu não enviei o código? Por que eu não enviei o código lá na consulta SQL? Olha só, vou colocar aqui de novo, ó. Opa. Vou puxar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, insert into o nome da tabela, né? Coloca aqui, ó, Daniel Contato. Tem que ser exatamente igual o nome aqui. O nome dos campos, né? Nome, telefone e e-mail. Tem que ser igualzinho também. Valores, values. Aí, abro aspas, coloco o valor. Abro aspas, coloco o valor. Abro aspas, coloco o valor. Por que eu não coloquei código aqui para inserir dentro desse registro? Por que não? Alguém sabe? Presta atenção aqui, ó. Ó a estrutura dessa tabela. Ó como que ela está formada. Isso, Pedro. Certinho. Porque esse campo aqui, ó, ele está com autoincremente, ou seja, é uma autonumeração. Então, eu não preciso definir qual é o código que eu quero inserir. Eu simplesmente coloco os outros campos, nome, telefone, e-mail, e posso executar. E esse código ele vai ser automático. O int, né, é dia inteiro, então ele vai começar pelo número 1. O primary key é único, então é um campo único que identifica a tabela. Então a gente não pode repetir esse código. Se usou o 1 uma vez, ele não pode ser usado em outro registro. Deixa eu executar aqui agora, ó. É só clicar aqui, ó, em executar. Olha lá, ó. Executou. Apareceu aqui, ó. ID da linha inserida 1. Né? Então, foi inserida uma linha aqui a partir dessa consulta. Vou copiar aqui, ó, que a gente executou. A gente deixar um registro aqui para mandar para vocês depois. Ok, então tá com o registro inserido. Se eu quiser visualizar agora para ver se esse registro, como ficou, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em SQL,
Toda consulta que eu vou executar, eu venho aqui em SQL. E vou pegar essa consulta anterior aqui que a gente tinha feito, que tinha dado vazio, que a gente não tinha nenhuma informação na tabela, só que agora a gente tem. Então aqui, ó, select asterisco, asterisco significa todos os campos da tabela, certo? Então código, nome, telefone, e-mail, são todos os campos, um asterisco aqui. From Daniel Contato, que é o nome da tabela, sem restrição nenhuma, simplesmente executo. Ele vai pegar todos os dados que eu tenho. Quais são os dados que eu tenho? Por enquanto, eu só tenho uma linha, né? Então, eu tenho código 1, João Pedro, telefone de João Pedro, e-mail de João Pedro, mais ninguém. Posso inserir outras informações? Com certeza, certo? Nós vamos fazer isso? Vamos, só que agora a gente vai usar a interface para fazer isso. Por que eu estou falando interface? Porque a gente está fazendo as inserções aqui a partir do quê? De uma consulta SQL. Né? Eu coloco lá certinho e tal. E o que é interessante? É a gente abrir uma paginazinha web, né, em PHP, e a gente criar esse registro a partir dessa página. Então, a gente vai fazer um formulário, vai ter um botãozinho de salvar, essa informação vai para dentro do banco de dados e a gente vai poder exibir essa informação que a gente acabou de inserir ali, ok? Então, é algo que a gente vai fazer aqui agora. Tá dando para acompanhar aí, gente? Dá um feedback aí, como é que tá? Ótimo, muito bom, beleza. Então, agora, vão imaginar aqui, ó. Vou entrar nessa partezinha aqui. Eu vou criar essa peça aqui agora, ó. Nós vamos criar esse negócio aqui, ó. É o formulário, certo? Esse formulário, ele pode ser escrito em PHP. Ou pode ser escrito até em HTML. Por que ele pode ser escrito em HTML? Porque se ele não tiver comando nenhum em PHP, ele pode ser em HTML, né? Que é o basicão. Só que, de qualquer forma, eu vou precisar de uma página em PHP aqui no meio, ó, para conectar nesse banco de dados. O HTML, ele não conecta no banco de dados, mas eu posso ter um HTML aqui de formulário, tem uma página que vai receber esses dados, que está inscrito em PHP, que é o que a gente já sabe fazer. A gente ficou fazendo isso, essas aulas todas, até para chegar nessa parte. E agora, depois desse arquivo em PHP, a gente vai gravar aqui dentro desse banco de dados. Então, se eu quiser, eu posso escrever esse formulário até em HTML, viu? Mas pode ser PHP também, isso aí tanto faz. Ok? Então, vamos criar esse carinha aqui, né, esse formulário, com os dados que a gente precisa, né, que é o quê? Nome, telefone e e-mail. A gente não precisa de código, porque vai ser automático, ok? Então, vamos lá. Aonde que eu vou fazer isso? Né? Outra novidade aqui para vocês. Né? Como eu falei, eu pensei o que a gente precisava para poder realmente fazer acontecer essas aulas com o uso do banco de dados a partir de dispositivos móveis, e uma das coisas que eu tive que fazer foi adaptar um pouco a forma de escrever os códigos, a forma da gente fazer. Mas é algo que fica bem bacana também. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, vou apresentar outra ferramenta para vocês agora, que é essa outra aqui, ó, que a gente vai chamar de WebFTP. O que é um FTP? Né? Se a gente for olhar aqui, ó, opa, vou entrar no navegador. Isso aqui eu posso entrar diretamente no navegador. Eu vou colar aqui, ó, webftp.grupoalianças.com.br, né? Esse aqui é o endereço do meu servidor. Eu vou passar esse acesso para vocês certinho aqui depois, viu? Pode ficar tranquilos. Mas aqui, ó, webftp.grupoalianças.com.br, vocês vão entrar nessa página. E aqui, ó,
no domínio, vocês vão colocar isso aqui, ó, ftp.aprendonaprática.com.br, ftp.aprendonaprática.com.br, com o usuário. Vai ser esse outro aqui de baixo, ó. Depois eu vou passar certinho para vocês, viu? Aprendo na prática 05. Criei esse usuário agora, antes da gente começar a aula. E a senha aqui, ó, a gente acessar esse FTP. Eu vou clicar aqui no botão login. O que significa FTP, então, na verdade, né? FTP é o que a gente chama de transferência de arquivos. Toda vez que eu vou colocar uma página para funcionar na internet, eu preciso fazer uma transferência de arquivos do meu computador para dentro de um servidor, certo? Então, esse WebFTP é o quê? É um acesso a um servidor externo. Esse servidor está funcionando pela internet e quando eu gravo essa página dentro desse servidor, eu vou poder acessar essa página de qualquer lugar do mundo, né? Porque ele está conectado na internet. Ok? Então, só para vocês visualizarem aqui, ó. Qual que vai ser o endereço do site de vocês? Cada um vai criar uma pasta nova aqui, né, para poder fazer os exercícios. Então, no meu caso aqui, ó, eu não tinha criado, tá zerado mesmo esse servidor. Aqui eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Mas vocês vão visualizar aqui, ó, tem um botãozinho aqui, ó, nova pasta. Por que tem esse botão nova pasta? É para vocês criarem o espaço de vocês. Então, eu vou clicar aqui, ó, nova pasta. Qual que vai ser o nome dessa pasta? Eu vou chamar Daniel. Para facilitar, é bom colocar o nome de vocês, né? Então, cada um depois vai criar uma pasta suas. Vou clicar nesse verdinho aqui, ó, que ele vai criar minha pasta dentro do servidor, ok? Então, vocês vão ver que ela vai aparecer aqui agora, ó, Daniel, ok? Quando eu crio essa minha pasta, eu vou poder acessar ela aqui, ó. Esse aqui é como se fosse um disco virtual, né? Parece muito com isso. Aí eu clico aqui, ó, Daniel. E a partir dessa minha pasta, eu vou criar os meus exercícios, certo? Então, eu posso fazer uma organização aqui legal, né? E vou colocar assim, ó, até para a gente entender, não ficar uns negócios tudo bagunçado aqui dentro da pasta de vocês. Dentro da pasta Daniel, que é a minha pasta, eu vou criar uma outra pasta que vai chamar, eu vou chamar, colocar aqui, ó, vou chamar de PHP MySQL. Certo? Eu vou clicar aqui no verdinho, vai criar a pasta para mim. Por que eu criei essa pasta dentro da minha pasta aqui? Porque eu vou colocar os exemplos de PHP MySQL aqui dentro. Porque eu posso ter vários exercícios que vão trabalhar com páginas de PHP MySQL. Se eu deixar tudo dentro de Daniel, vai ficar terrivelmente bagunçado. Então, cada exercício é interessante criar uma pasta diferente. Igual dentro lá do Replit, né? Vocês criavam um novo projeto, esse novo projeto ele já gerava uma nova pasta. Então, aqui também é mais ou menos o que vocês vão precisar fazer. Então, é só uma questão de organização, viu, gente? Aí, beleza. Eu criei essa nova pasta aqui, ó, e agora eu vou criar os arquivos dentro dela. Então, eu vou clicar dentro aqui, ó, de PHP MySQL para eu acessar essa pasta aqui agora, ok? Depois que eu criei essa organização, eu vou criar um novo arquivo para eu criar meu código em HTML, PHP,
para acessar o banco de dados, certo? Eu vou fazer essa estrutura aqui, que é mais simples, né? Eu vou colocar aqui uma página em HTML, que vai ser o formulário, uma página em PHP para receber os dados. Essa página em PHP recebe os dados do formulário, conecta no banco de dados em uma SQL e salva essas informações aqui dentro, ok? Então, é isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, novo arquivo, dentro do WebFTP, ele vai abrir um editor de texto, né? Ó que interessante aqui, ó. Ele abre um editor de texto. Então, isso até próprio dentro do celular, vocês vão conseguir fazer, né? Então, eu vou colocar o nome do arquivo aqui em cima, o nome do arquivo, eu vou colocar aqui, ó, cadastro.html. Cadastro.html vai ser o quê? O formulário de cadastro desse contato. Então, aqui embaixo eu vou colocar o código. Qual que vai ser o código? O código é HTML que vai ser executado na página. Então, coloca aqui, ó, doctype HTML, lang PTBR, né? Português Brasil, HTML. Certo? Aí eu vou colocando aqui, ó. O que uma página HTML tem que ter? Tem que ter um cabeçalho, né? Então eu escrevo aqui, ó, Reds. Fecha o cabeçalho aqui, ok? Aqui não tem tabulação, viu, gente? Se eu colocar tabulação, ele não vai funcionar. Então, eu tenho que escrever ele sem tabulação. Dentro do cabeçalho, eu vou colocar o título da página, né? Então, title, coloca aqui, ó, formulário, cadastro, /title, e aqui, ó, meta char 7, UTF-8, que é um padrão aqui da HTML5 para fazer uma página em HTML5, né? Isso aqui é código HTML, então eu não vou dar muito detalhe não, porque isso aqui, teoricamente, a gente tem que saber. Body, que é o corpo da página, né? O que tem no corpo dessa página? Formulário, certo? Então, formulário, eu coloco aqui, ó, H2, né, um título 2, colocar assim, ó, formulário de contato. E aqui embaixo, eu colocar o form, né, a gente já estudou bastante essa parte aqui de form. O que o form faz? Ele envia informação, né? Form, eu vou colocar método, então método post, método de envio, eu vou enviar para quem esse formulário? Então, coloca aqui, ó, action. Qual é a página que vai receber esse formulário? Eu posso colocar, pensar aqui, vou colocar recebe.php. Né? Isso aí a gente vai ter que criar essa página também, esse arquivo aqui, o recebe.php. Esse aqui, né, o que eu estou editando é o que? O cadastro.html. Então, eu venho aqui, ó, coloco barra, eu já coloquei, tá lá embaixo já. Então, aqui eu só estou falando, ó, estou criando formulário que vai mandar através do método post as informações e action é qual página que vai receber, recebe.php, de forma bem simples. Isso aqui, informação do cabeçalho, e agora são os campos, né? Vou colocar aqui, ó, nome, aí eu coloco aqui, ó, input, type, isso aqui a gente já está acostumado também, né? Text, name, que é o nome do campo, nome, aí o BRzinho aqui para quebrar a linha, telefone, input type, text também,
texto, né? Nome é name, agora telefone, nome desse campo. Vou quebrar uma linhazinha também. Embaixo, e-mail. Ok? Com input type, pode ser e-mail, né? Eu tenho um tipo específico de e-mail que ele já valida lá o formato e vê se está no formato certinho do e-mail. O nome também vai ser e-mail. Ficou faltando, foi igual aqui, ó. Beleza? Então, presta atenção nos códigos, né, que vocês estão digitando para não errar. E a gente vai colocar um botãozinho aqui, ó. O type submit aqui para salvar. Ok? Então, isso aqui já é algo que vocês já sabem como fazer. A gente já está trabalhando com o formulário já tem um tempinho. Então, beleza. Vou clicar aqui no botãozinho salvar, viu? Clicar em salvar. Ok. Nesse momento, ele mostra assim, ó, salvo, aí o dia que foi salvo, ou seja, dia 19/7, às 16h26, que foi o horário de agora. E aonde que está esse arquivo? Ele está aqui na pasta Daniel, que foi a pasta que eu criei primeiro, depois na pasta php-mysql e vem cadastro.html. Beleza? Aí vocês podem perguntar assim, mas e agora, Daniel? Como que eu acesso esse arquivo? Como que eu visualizo esse arquivo e vejo ele funcionando? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o endereço, né, para facilitar para vocês. Ele já está aqui, ó. O endereço vai ser esse aqui, ó. aula.aprendonapratica.com.br/. Aí eu vou colocar o nome da pasta que eu criei primeiro, né? No caso, meu nome, Daniel, /. Depois, como eu coloquei mais uma pasta para organizar, que foi PHP-MySQL, eu vou digitar aqui também. E depois eu coloco / o nome do arquivo que eu quero acessar agora, que é cadastro.html, que foi o arquivo que nós acabamos de criar. Vou pressionar o Enter aqui e ele apareceu aqui para a gente, ó. Tá vendo? Apareceu aqui. Até um pouco desconfigurado, mas apareceu. Por que que ele ficou assim? Não deveria, né? Deixa eu até ver o porquê. Ele está no formato aqui do HTML5. Deixa eu ver o negócio aqui. HTML-lang, metachar7 UTF-8. Vou colocar ele aqui para cima. Vou salvar aqui agora para ver se ele aparece direitinho. Eu não gosto de deixar um acento esquisito, né? Ainda não. Tá? Não tá puxando, não. Metachar7 UTF-8. Não sei. Devia aparecer. Doctype HTML. Vou fazer aqui. Tirar isso aqui para ver. Aí eu clico na página e atualizo, né, para ver se ele está ajustando. Toda vez que eu tenho que atualizar lá. Engraçado só. Deixa eu ver aqui, formato HTML5 F8. TF8. Às vezes eu estou esquecendo de alguma coisa aqui que ele não está formatando direitinho. É. Às vezes quando não está dando certo, esse comando aqui, ó, meta http archive, ele resolve, né? Então
a gente pode adicionar ele aqui. Isso aqui é só um detalhe, viu, gente? Não é aquela coisa primordial, não. Mas, para mim, eu acho legal, porque a gente visualiza as informações que estão acentuadas direitinho, né? Clicar em salvar aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Não foi ainda, que estranho. Estranho mesmo. Eu tinha apagado o Lang aqui, né? Vamos ver aqui se vai agora. PT-BR. Salvar aqui e atualizar a página. Não foi. Vou ter que colocar outro comando aqui. Esse aqui é opcional, mas como eu falei, a gente pode colocar, né? Tem outros comandos que fazem essa formatação. Tem uns aqui que esse ISO aqui normalmente sempre funciona. Quando a gente coloca assim, ó. Vou tentar esse aqui também. Engraçado que ele já está aqui, né? Deveria funcionar. Estranho. Uma coisa errada aqui. Vou ver se agora com o ISO aqui vai. Agora foi, ó. O ISO ele também reconhece os caracteres latinos, ó. Então, ele tá pegando aqui agora. Não é comum isso acontecer não, viu, gente? Mas não acontece. Agora tá acentuando direitinho. Mas, beleza. Né? Eu criei o arquivo aqui, né, esse cadastro.html, e a gente está vendo o formulário aqui agora, ó. Né? Como é que vocês vão enxergar os arquivos de vocês? Lembrando, vocês vão colocar lá, né? Eu vou mostrar, vou mandar o endereço para vocês também. Eu vou colocar no chat aqui logo depois, mas isso aqui eu vou mandar direitinho. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que nessa barra não, Patrick, mas acabou que deu certo, né? Os arquivos de vocês vão testar assim, ó. Vocês vão colocar aula.aprendonapratica.com.br barra o nome da pasta de vocês, ou seja, o nome de vocês, que vocês vão criar pastas suas depois, barra, aqui no caso eu criei uma outra pasta, né, para organizar melhor, coloquei PHP MySQL, então ela está aqui, barra o nome do arquivo. Então eu acessei, ele já apareceu o arquivo bonitinho aqui para gente. Né? No caso aqui, se eu preencher a informação de nome, telefone e e-mail, o que vai acontecer? Eu não vou salvar para canto nenhum por enquanto, porque essa página que a gente colocou aqui, ó, recebe.php, ela não existe ainda. Então, não é legal a gente nem testar lá, porque vai dar erro. É certo que ele vai dar aquele erro 404. Aqui, ó. Clicar aqui, ó. File not found, né? Porque essa arquivo recebe.php não existe ainda. Nós vamos criar ele agora, né? É muito semelhante com o que vocês já estavam acostumados a fazer. Uma coisa aqui que é importante falar, ó, vocês estão vendo que a página, a gente está vendo a página pura, com HTML, sem nada, não tem CSS, não tem formatação, não tem nada aqui. É legal que vocês coloquem a formatação bonitinha no arquivo de vocês, para vocês acostumarem a fazer isso, viu? A gente não está fazendo nos exemplos de aula para não tomar o tempo, mas é importante que vocês deixem isso aqui com a cara mais bonita possível, ok? Então, eu vou clicar aqui no botão voltar. Fala, João.
Professor, tem como utilizar essa plataforma do SQL com outra opção de editor de texto, só para saber? Ó, no caso, você vai poder utilizar, porque eu liberei o acesso lá, viu? Então, esse servidor de banco de dados é um servidor bem especial, ele está com acesso liberado de qualquer lugar, mas geralmente não. Geralmente é mais acesso local mesmo. Então, nesse caso, professor, quem está com acesso ao computador pode usar o editor de texto que acha mais fácil para usar? Pode. Vocês podem salvar esses arquivos dentro do próprio champ seus, né? Pode rodar direto lá. E pode usar até o próprio banco de dados local. Esse acesso que eu criei é justamente para facilitar, por exemplo, assim, ó, quem está usando o celular, eu não sei o que eu vou fazer, usa essa plataforma no WebFTP, usa o MySQL a partir da web, porque a gente sabe que vai funcionar, né? Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que esse endereço é um endereço que eu consigo acessar de qualquer local, né? Porque é o endereço externo. Então, aula.aprendenaprática.com.br a gente acessa em qualquer lugar. Mas vocês podem fazer as atividades através do computador seus também. Ok? Entendi, professor, obrigado. Aí, beleza, eu vou criar um novo arquivo agora, que é para o recebe, né? Que é aquele arquivo que vai receber esses dados aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Vocês estão vendo que o cadastro está aqui embaixo, né? A gente tem o cadastro aqui. Eu vou criar um novo arquivo agora. Esse arquivo vai ser esse carinha aqui, ó. Esse arquivo PHP que recebe os dados do formulário, conecta no banco de dados e grava as informações. Então, vamos lá. O que a gente faz para isso? Eu vou chamar ele, colocar o nome aqui, ó, recebe.php, ok? Colocar o nome recebe.php para conseguir receber esses dados aqui. Né? Lembrando que a gente colocou esse nome do arquivo aqui no Action. Então, para a gente poder receber os dados, eu preciso criar um arquivo dele. Aí, ok. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou gravar essas informações dentro do banco de dados, correto? Então, aqui a gente coloca toda aquela estrutura do arquivo HTML. Então, deixa eu pegar aqui, ó, para não precisar ficar fazendo de novo. A estrutura do arquivo HTML. Só essa parte aqui, né? Ó, forma eu posso tirar. Então, aqui, ó, doctype HTML, HTML lang PTBR, né? Português Brasil, red, que é parte do cabeçalho da página, o meta char7 aqui para fazer a formatação dos caracteres especiais, né, os latinos, o título da página, formulário de cadastro, e aqui embaixo o corpo, tá vazio, certo? Então, isso aqui, coisa tranquila. Agora, colocar a marcação em PHP, né, que é o que vai fazer com que a gente possa receber os dados. Lembrando que o formulário nosso aqui, ó, tem os campos nome, telefone e e-mail. Né? A gente pode exibir o código-fonte aqui, vocês vão ver, ó, nome, telefone e e-mail. Então, como é que recebe isso? A gente já está acostumado também, né? Nome é igual a post nome, né? Por que post? Porque o método de envio utilizado no formulário foi post. Outra coisa que vocês estão sabendo aí. Né? A gente já fez isso aqui algumas vezes. Telefone é outro campo. Opa! E outro campo que nós temos aqui é o e-mail. Então a gente pega essas três informações, ok? Opa! E-mail. Beleza.
Peguei as 3 informações, o que que eu posso fazer? Ah, eu quero mostrar na tela isso aqui? Posso, né? Posso mostrar na tela. Só que isso aí vai gravar a informação dentro do banco de dados? Não. Mas se eu quiser, eu posso mostrar, ó, né? Só para visualizar. Ok, posso fazer isso. Então, só para a gente entender aqui, ó. Colocar um eixo, nome, 2 pontos. Vou colocar um colchetezinho, né? A chave. Vou colocar nome, variável que eu quero mostrar. Aí, vou colocar um BR aqui, ó, que é uma quebra de linha, para não ficar tudo junto, né? Agora aqui, ó. Por enquanto eu não estou conectando com o banco de dados não, viu, gente? É só para mostrar aqui e ver como é que vai funcionar isso aqui, ó. Telefone, PR, quebra de linha, eixo, e-mail, chave, vou imprimir a variável, e-mail, BR, ok? Vou salvar aqui, ó. Beleza? Salvei. Não vou receber por enquanto, não vou gravar por enquanto nenhuma informação do banco de dados, só estou recebendo, viu? Recebi aqui essa variável aqui, vou imprimir na tela. Isso aqui é algo que vocês já sabiam fazer. Vou atualizar a página aqui, ó, e vou preencher meu formulário, ó, só para ver se ele está recebendo os dados lá, ó. Clicar aqui em botãozinho salvar. Agora ele já recebe, tá vendo? Porque a página recebe já existe. Então ele já mostra pra gente o resultado bonitinho aqui. Beleza? Aí, ok, né? Vamos... Engraçado que aqui ele também não tá mostrando Ele tá meio doidão esse negócio. Tudo bem, deixa pra lá. Não vou importar com isso não. Ele já tá recebendo os dados que eu digito aqui, ó. Olha lá, ó. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Tô recebendo os dados, certo? Tô imprimindo esses dados. Só que agora, além de receber os dados e imprimir, eu quero guardar esses dados aqui, ó. O que é isso aqui, ó? É o banco de dados. O banco de dados, na verdade, é o quê? Um conjunto de tabelas. Eu posso, dentro de um banco de dados, ter várias estruturas dessa aqui, ó. Ter várias tabelas. Cada um para uma finalidade diferente. Então, no caso, desse formulário aqui, vai ser uma tabela simples. Uma tabela que a gente chamou lá de contato. Que a gente tinha criado ela aqui no princípio, né? Então, se eu for pegar ela aqui, ó, a gente tinha criado ela bem aqui no princípio. Ela chama Daniel Contato. Ok? Mas, primeiro de tudo, que a gente precisa fazer é o quê? Uma conexão com o banco de dados. Por que conexão com o banco de dados? Porque se eu não conectar com o banco de dados, se eu não estabelecer essa conexão, eu não consigo gravar nada aqui dentro. Então, o primeiro passo de gravar informação, de ler informação, é estabelecer essa conexão. Essa conexão do banco de dados vai falar, ó, qual é o local onde que esse banco de dados está armazenado, quais são os usuários, qual o usuário e a senha que eu estou acessando essa informação, e qual é o banco específico que eu vou trabalhar, certo? Porque um host de banco de dados, ele pode ter alguns bancos de dados também. Um host é o quê? Que a gente chama de um servidor, né? Então, vamos imaginar um servidor de banco de dados, né? Vou colocar aqui, ó,
um servidor, um computador, e lá dentro dele tem vários bancos de dados criados. Em um host eu posso ter 5, 6, 7, 8, 10 bancos de dados. E eu vou conectar num banco de dados específico. Aí, dentro da conexão, eu vou falar qual é o banco de dados que eu vou utilizar. Ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa conexão aqui, ó? Vou simplificar um pouquinho para vocês aqui, ó. Opa, tá de telinha aberta aqui. Então, beleza, a gente recebeu os dados, mostrou lá na tela, e agora eu vou colocar um comentário, assim, ó, fazer conexão com o banco de dados, MySQL. O banco de dados que a gente está utilizando é o MySQL. Então, primeiro, o que eu preciso fazer essa conexão? Eu preciso de uma variável, que eu vou dar o nome de conexão, mas pode ser qualquer outro nome, né? Conexão para ficar mais fácil, né? Que vai ser igual a uma função que a gente vai criar aqui, ó, new MySQL e esse new aqui, ó, é o que a gente chama de uma nova instância de um banco de dados. É como se a gente criasse um túnel de acesso a aquelas informações, certo? Então, eu coloco aqui, ó, um parênteses. A primeira informação que eu adiciono é o nome do servidor. Qual é o servidor que eu quero conectar? Então, eu vou colocar uma variável aqui para facilitar. Vou chamar de servidor. E vou preencher ela aqui em cima, ó. Eu preciso de servidor. Eu preciso de usuário. Eu preciso de senha. E eu preciso do nome do banco de dados. Eu já vou colocar essas variáveis aqui para facilitar. É mais fácil da gente fazer esse comando aqui, ó. Então, a sequência é essa, ó. Quando eu crio a conexão, eu tenho que passar aqui a informação do servidor, eu preciso passar o nome do usuário que está conectando, o nome, a senha que vai conectar e o nome desse banco de dados. Certo? Então, são essas informações que eu preciso. Mas, que informações são essas? Como vocês vão conectar nesse servidor externo que eu coloquei aqui, ó, vocês vão colocar essas informações aqui, ó. O servidor vai ser esse, mysql.aprendonapratica.com.br. Então, servidor, abro aspas, que é uma variável de string, viu? Abro aspas, coloco mysql.aprendonapratica.com.br, fecho parênteses, ponto e vírgula. É uma variável de string comum, né? Não tem muita diferença, não. O usuário é o qual? Abro as aspas também, fecho um ponto e vírgulazinho aqui, ó. O usuário vai ser esse aqui, ó. Aprendo na Prati 05. Foi o mesmo usuário que nós usamos para conectar nessa plataforma aqui, ó. Nós usamos esse mesmo usuário para entrar nessa plataforma aqui. E o mesmo endereço, inclusive, né? Então, o usuário vai ser esse aqui. No caso aí de quem for utilizar o servidor local, normalmente o servidor vocês vão colocar assim, ó. Opa. Normalmente o servidor, ele fica assim, ó. Localhost. Quem usa o próprio computador, né? Quem for usar o próprio computador. E o usuário, o padrão do champ, do AMP, normalmente é o root, que é o super usuário. Ok? E a senha? Qual que é a senha desse banco de dados aqui, ó? A senha é esse aqui, ó. 6AV, negócio todo. A gente coloca aqui, beleza? Então, tá colocado. Qual que seria a senha padrão lá do champ? Normalmente, ela é em branco. A senha em branco. Como é que eu coloco a senha em branco lá aqui, ó?
é simplesmente eu abro, fecho os parênteses, não coloco nada dentro dele. E simplesmente coloco o ponto e vírgula depois. Então, sem em branco ficaria isso aqui, ó. Certo? Aqui não é em branco, né? Eu tenho que colocar essa senha aqui para eu poder acessar. Qual é o nome do banco que eu quero acessar aqui? O banco é esse aqui, ó. O banco chama Aprendo na Prate 05. É o mesmo nome do usuário. No caso aqui, como é que eu confiro isso aqui, ó? Aqui, ó, Aprendo na Prate 05, que é o nome do banco que eu tenho aqui disponível, tá vendo? Ó? Então, eu confiro ele aqui. É o banco que eu vou conectar. No meu caso aqui específico do meu servidor, ele fica, é o mesmo nome do usuário. Ah, eu estou usando meu computador. O que eu vou colocar? Depende. Não tem um padrão específico. Por quê? Você mesmo vai criar seu banco de dados. Você vai dar um nome para ele. Como é que eu crio um banco de dados a partir do comando SQL? Eu coloco create database e o nome do banco de dados. Foi coisa que a gente não fez aqui, porque o banco de dados já estava criado. Mas era mais ou menos fazer isso aqui, ó. O banco de dados é esse aqui, né? O que a gente faria aqui antes? Colocava create database, o nome do banco de dados, vamos dizer que fosse Aprendo na Prate 05, coloca o ponto e vírgula. E depois, a partir desse comando aqui, ó, é o quê? Use o nome do banco de dados que eu acabei de criar. Então, eu estou falando, eu vou usar esse banco de dados agora. Os comandos que eu digitar, de criação de tabela, de seleção de informação, de inserção de informação, todos eles vão ser executados nesse banco de dados aqui. Certo? Eu vou mandar esse resumo de comandos aqui para vocês também, para fazer uma revisão, né? Então, esse depende, né? Coloca aqui, ó, depende do nome criado para seu banco de dados. Você que vai criar. Qual o nome que você vai criar, você que vai colocar, se for na máquina de vocês. Agora, se vocês forem acessar a partir dessa plataforma que eu estou disponibilizando para vocês aqui, sempre vai ser essas informações que estão salvas aqui, viu? E, né, como eu pedi no início da aula, por favor, que não compartilhem essas informações, que fiquem só para vocês mesmos, porque acaba que esse servidor tem bastante coisa. Muita coisa importante também. Aí, beleza, a gente colocou todas as informações de acesso para fazer a conexão, né? O servidor, ou seja, o local onde que vai ficar salvo os dados, o usuário que a gente vai conectar, a senha e o nome do banco de dados. Está tudo aqui bonitinho. Essa variável aqui é a variável de conexão, que a gente já tinha visto aqui, ó. Conexão é new MySQL e isso aqui é para criar uma nova instância do MySQL, que vai enviar servidor, usuário, senha e banco que nós informamos aqui em cima. Então, as informações que nós colocamos aqui vão ser utilizadas para fazer a ligação dessa página em PHP aqui com o nosso banco de dados, ok? Então, a gente vai fazer a conexão aí. Se eu quiser, eu posso verificar, por exemplo, se houve algum erro na conexão. Isso é bem legal porque, às vezes, a gente não sabe o que aconteceu, se realmente funcionou direitinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, if, né, se, né, para verificar, se conexão, que é o nome dessa variável aqui, ó, de conexão, hífen, tracinho, né, para o lado, né, um hífen, né, tracinho baixo, connect error, né, que é uma função que vai verificar se houve erro na conexão. Se houver erro na conexão, ele vai retornar uma mensagem. Qual a mensagem que vai retornar? A gente pode definir aqui, ó.
Colocar assim, ó, eixo, houve falha na conexão. Ok? Houve falha na conexão. Clicar aqui no botãozinho salvar. Opa. Botãozinho salvar, né? O disquetezinho aqui. Nesse caso aqui agora, eu posso até testar, né? E se não aparecer nada na tela, somente o texto que foi recebido aqui, ó, significa que a conexão aconteceu de forma correta, né? Porque se aparecer alguma coisa é porque teve falha. Então, se acontecer alguma falha, vai mostrar essa mensagem. Agora, se não aparecer nada, é porque conectou de forma correta. Só que ele não salvou ainda, viu, gente? Não salvou ainda, ele só conectou. Ele só fez o primeiro passo. Conectou, depois a gente vai gravar. Primeiro é a conexão. Depois a gente vai fazer a gravação. E, no caso, depois da conexão, posso fazer qualquer outra operação. Seja gravação, seja insert, ou select, ou update, ou delete, o que for. Então, vamos lá. Deixa eu só testar aqui para ver se conectou direitinho, ó. Então, vou aqui no meu formulário, vou atualizar o formulário aqui, ó. E vou ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui, pegar o nome, né? Um telefone aqui, aleatório. Colocar aqui samuel@email.com. Vou clicar aqui em salvar. Ó, o que aconteceu? Ele moscou as informações na tela e não moscou mais nada. Isso aqui é um bom sinal. Por quê? Não aconteceu erro na conexão. Ou seja, eu consegui conectar no meu banco de dados. Então, eu estou conseguindo fazer essa ligação aqui já, ó. Então, essa conexão, colocar aqui, ó, ok. Ela já está acontecendo, certo? Conexão ok. Se a conexão agora está ok, eu posso executar essas consultas SQL dentro do meu banco. Se eu quero gravar uma informação, qual é o comando que nós usamos para inserir informação na tabela? Não foi o insert? A gente vai usar um insert agora para inserir informação dentro dessa tabela, ok? Qual a informação que a gente vai inserir? Inserir os dados que foram digitados no formulário, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Até aí tudo bem, né, gente? Tá seguindo direitinho. Beleza. É informação pra caramba, né? Tem que prestar muita atenção, porque é informação demais. Mas é um negócio legal. Vocês vão ver aqui que coisa top que vai acontecer aqui agora. Então vamos lá. Nós já recebemos os dados, já fizemos a conexão, e agora a gente vai executar a consulta SQL para gravar essas informações dentro desse banco de dados, ok? Então, vou entrar aqui na página recebe.php, a mesma página, certo? Então, vou vir aqui, ó. Esse aqui é a conexão, né? Eu vou colocar um comentáriozinho aqui, ó, // e vou colocar assim, ó, executar consulta SQL para inserção de dados na tabela. Lembrando aqui que qual é o nome da minha tabela? Qual é o nome da minha tabela? Essa aqui, ó, Daniel _ contato. No caso, quando vocês forem fazer a tabela de vocês, vocês vão colocar o nome seus. Vão colocar o nome, underline, o nome que a gente estiver trabalhando, dependendo do exercício, né? Pode ser lá um exercício que vai pedir para criar uma tabela com o nome produto. O que vocês vão fazer? Criar uma tabela que chama produto. Aí vocês colocam o nome, underline, produto. Beleza? Aí vamos inserir informação dentro dessa tabela aqui. Só para vocês visualizarem, por enquanto, o que ela tem? Ela tem um registro que a gente tinha inserido através lá do SQL, né? Foi esse comandozinho que a gente executou aqui, ó. A gente já tinha inserido um registro aqui. Agora, nós vamos inserir a informação do formulário
agora, né? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Então, voltei aqui na plataforma, ó, e vou editar o recebe.php. Então, vou executar essa consulta. Como é que fica essa consulta aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó, consulta, é uma variável, né? Posso dar um outro nome se eu quiser, mas vou colocar consulta vai ser igual. Vou colocar aqui, ó, conexão. Essa variável conexão tem que ser com o mesmo nome que eu criei aqui. Hífen, sinalzinho de maior. Prepare. O que é essa função prepare? É para a gente preparar a consulta que vai ser executada. Então, colocar aqui, ó, a consulta de inserção, né? Então, insert into, o nome da tabela, Daniel Contato. Aí os campos que eu vou inserir, nome, telefone, e-mail, a ordem que eu quiser inserir. É igual a gente fez lá na SQL, ó, se a gente for olhar aqui, ó, insert into, aqui, ó, insert into, Daniel Contato, nome, telefone, e-mail, depois os valores mesmo, né? Aí vão lá, ó, valores, abro um parênteses, qual que vai ser o valor? Colocar interrogação, interrogação, interrogação. Como é que funciona essa interrogação aqui, ó? No lugar desse telefone, a gente vai colocar uma variável. No lugar do nome, a gente coloca uma variável. No lugar do telefone, a gente vai colocar outra variável. No lugar do e-mail, vai ter outra variável. Que variáveis são essas? A gente vai associar essas variáveis aqui agora. Então, vocês vão ver como é que funciona essas interrogações aqui. Então, o comando vai ser executado, vai ser esse, né? Aí eu fecho o parênteses para finalizar essa função, ponto e vírgula. Agora, eu coloco aqui, ó, consulta.findParent, que é o quê? É para associar as variáveis que eu vou enviar aqui, ó. Então, by parent, e vou colocar assim, ó, são 3 variáveis de string, né? São 3 varchar. Então, nome, telefone e e-mail, a estrutura delas que a gente criou são varchar. Então, significa o quê? Que são caracteres. Caracteres a gente chama também de string. Então, eu coloco aqui, ó, S, S, S. Por que 3 S? Porque são 3 strings. Então, S, S, S. Ok? Isso aqui, gente, não precisa preocupar, assim, tem que praticar para entender, né? Vocês vão pegando a manha desse negócio. Acaba com o tempo, o negócio vai fluindo. E seguir o exemplo, né? Não tenta querer fazer muita coisa diferente nesse momento, não. Vocês vão pegar a manha com o tempo. Aí, eu sei aqui, ó, que são 3 strings, certo? Então, coloco S, S e S. Depois eu coloco uma vírgula e vou falar assim, ó, qual é a primeira variável? Qual é o primeiro S aqui? Vai ser o nome, né? A gente não tinha colocado o nome aqui na frente, ó. Então, coloco o nome aqui. Ok? Depois, qual que vai ser a segunda variável? Vai ser o telefone. Então, coloco string telefone aqui. Por que eu estou colocando string aqui e eu não coloquei aqui, ó? Porque aqui é o nome do campo da tabela, lá no banco de dados. E aqui é a variável do PHP que eu recebi o valor e eu quero gravar dentro dessa tabela aqui. Então, por isso que essa aqui tem string e essa aqui não tem. Agora, qual é o próximo? E-mail. Então, a gente coloca o e-mail aqui. Eu fecho os parênteses, ponto e vírgula. E agora, eu mando executar essa consulta. Então, consulta execute. Consulta execute. Beleza? Essa consulta vai ser executada e a gente pode mostrar uma mensagenzinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, H2, né, para ficar mais destacado, cadastro
realizado com sucesso. Aí eu vou ter cadastrado essa informação no banco de dados. Né? Como eu falei, preocupação minha nesse primeiro momento é que vocês sigam o exemplo. Não precisa inventar de fazer algo novo assim de cara, não. Vocês vão praticando, praticando, praticando e vocês vão entender como é que funciona essa estrutura. Eu vou clicar aqui, a gente vai ter tempo para isso ainda. Tem praticamente 2 meses de aula ainda. Vou clicar aqui no botãozinho de salvar. Certo? E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos testar se essas consultas estão executando de forma correta. Se estiver executando certinho aqui, o dado agora vai ser gravado. Por quê? Essa consulta aqui, que foi executada, é um insert. Né? Aqui a gente associou as variáveis os valores que vão ser colocados e a gente mandou executar aqui com esse comando. Ok? Então, teoricamente tem que funcionar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que dê certo. Tem tudo para dar certo aqui, né? Voltei aqui no formulário, vou atualizar aqui minha página e vou preencher aqui uma informação. Vamos colocar aqui, ó, Maria, o telefone de Maria, 3891 e-mail maria@email.com, ok? Clicar aqui no botãozinho salvar e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó, que maravilha. Maria, telefone de Maria, o e-mail de Maria, cadastro realizado com sucesso. Ótimo. O que aconteceu? Informação salva dentro do banco de dados. Ok? Informação salva dentro do banco de dados, ou seja, salva dentro da tabela. Como é que eu consigo ver isso aqui, ó? Eu atualizo a consulta de select, né, para visualizar os dados. Eu venho aqui, ó, dou um outro select desse. Dentro aqui do PHP MyAdmin, por enquanto. Né, mas a gente vai criar uma página que vai ler essas informações. Não vai ser na aula de hoje, né, pelo tempo, mas a gente pode criar uma página para listar os dados. Na próxima aula a gente vai fazer isso. Então, vou clicar aqui, ó, SQL, e vou executar aqui esse comando, ó, select asterisco from o nome da tabela que eu quero e vou mandar executar. Olha só, Maria está aqui. Maravilha, né? Então, a interface que nós criamos aqui, ó, já está fazendo um cadastro. Se eu pegar aqui, ó, só para a gente testar aqui mais uma vez, colocar aqui, ó, Samuel. Salvar. Cadastro realizado com sucesso. Vou vir aqui, ó, executar de novo essa consulta. Olha lá, ó. Já a informação está salva dentro da nossa tabela, ok? Então, a gente completa aí nossa aula de conexão com o banco de dados e salvamento dessa informação dentro de uma tabela, certo? Então, o próximo passo aqui seria a gente criar outras coisas, né? Por exemplo, igual eu falei aqui no início da aula, uma página que vai listar esses dados que estão salvos dentro do banco de dados. Então, aqui a gente está vendo, dentro do PHP MyAdmin, as informações salvas. Mas e aí? Eu posso criar uma página de internet que vai acessar essas informações? Com certeza sim, né? Então, é algo que a gente vai fazer aí depois. Né? Até para... Ficou de boa aí, gente? Deu para pegar direitinho? Bem, professor, parece uma matéria que vai precisar de um pouco de prática para entender direitinho. Tudo é prática, João. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. É prática mesmo. E vocês vão ter o material, vocês vão ter acompanhamento para isso, né? Eu tô aqui para isso também. Os exemplos que eu fiz, né? Eu vou passar para vocês
agora no final da aula. E já deixar aqui registrar também o seguinte: na semana que vem, na próxima segunda-feira, eu vou estar fora, vou estar viajando, então eu vou deixar um conteúdo gravado para vocês assistirem, né? Eu vou até disponibilizar ele mais ou menos no horário da aula mesmo, para facilitar essa continuidade do estudo nosso. E a gente vai falar exatamente sobre isso, como que a gente vai poder visualizar os dados do banco de dados dentro de uma página em PHP. Né? O que a gente pode, como que a gente pode fazer essa conexão e visualização de informação. Beleza? Então, essa aula vai ser uma aula gravada, mas o que tiver dúvida sobre o conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo quando for, quando vocês quiserem, né? Pode ficar à vontade que a gente está aqui para isso mesmo. E tudo que eu fiz hoje, eu vou encaminhar para vocês agora, inclusive os acessos lá do servidor, né? Que, como eu pedi, vocês não compartilhem, né, com outras pessoas. Esse aqui é acesso de vocês da aula, beleza? Então, é um acesso bem especial mesmo que eu criei aqui para a gente fazer esses nossos exemplos. Aí tem um detalhezinho aqui que eu não falei, a gente já está no horário nosso, estou encerrando já, gente. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é coisa simples também, mas é bom falar. Igual aqui, ó, o código está aberto aqui dentro da página, né? O WebFTP está aberto aqui. O que eu posso fazer? Eu terminei de escrever meu código, salvei, né? E vou clicar aqui em fechar. Eu posso simplesmente fechar o editor, né? Sem problema nenhum. E quando eu for acessar novamente, aí eu vou colocar, né? Quando eu for acessar novamente, vocês vão colocar o endereço, né? webftp.grupoalianças.com.br. Aí vocês colocam o domínio e o nome de usuário e a senha, que eu vou mandar para vocês tudo mastigadinho aí depois também. Beleza? Então, fechou lá o FTP, mas vocês podem continuar usando a página normalmente aqui, ó. Então, cadastro.html, quando entra aqui, ó, vocês podem, inclusive, testar dentro aí do celular, do computador de vocês, essa página funcionando, né? Pode colocar o cadastro seus e esse cadastro já vai para dentro do banco de dados assim que vocês preencherem essas informações, beleza? Então é isso, é só, né, fechar, utilizar, tranquilo, já está na internet, já está para usar de qualquer lugar. Então é isso aí. Bacana? Então, nós vamos trabalhar, vamos praticar, vai ter os exercíciozinhos, né? Eu vou passar o exercício para vocês fazerem já de gravação de dados, né? Para vocês praticarem durante a semana aí. Toda semana vai ter um exercíciozinho, né? Quando eu falo exercíciozinho, que vai dar menos trabalho. Só que quando a gente aprender aquela parte maior, né? Quando vocês já souberem dar o insert, dar o select, dar o update e o delete no banco de dados usando o PHP, aí a gente vai fazer um trabalho mais completo. Beleza? Mas toda semana vai ter um exercício bem pequenininho para vocês irem praticando aí. Valeu, gente? Então, boa semana para vocês, tudo de bom. Até semana que vem. Semana que vem eu vou estar com vocês em gravação, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone, pelo grupo, e a gente está presente aí. Bacana? Valeu. Tchau, professor. Tchau, Boa tchau. tarde. Boa tarde. Amém. Falou, João Paulo. Falou, Daniel. Um abraço. Daniel, inclusive eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, depois você olha lá, é sobre o estado.